Segunda-feira, 18 de maio de 2015. Seja bem-vindo, está começando agora o canal de notícias aqui pela UPF TV. Então fique com a gente e veja os assuntos que nós preparamos para esta edição. A reinauguração do Teatro Municipal Múcio de Castro. Foram investidos cerca de R$1 milhão na reforma. No Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, a gente fala sobre os casos registrados em Passo Fundo. Nossa convidada é a conselheira tutelar Jussara Gazola. A preservação histórica de documentos produzidos pelo Judiciário foi tema de debate na UPF. Marau se prepara para mais uma edição do Festival Nacional do Salame. E ainda 600 quilômetros de bicicleta. A gente mostra como foi a mais longa prova de ciclismo já realizada em Passo Fundo. Continue conosco, aqui você encontra mais conteúdo. Passo Fundo conta agora com um teatro todo reformado. A restauração do espaço durou 14 meses e foram investidos cerca de R$1 milhão em recursos próprios do município. Veja então como foi a solenidade de reinauguração. Depois de mais de um ano, as cortinas se abriram, as luzes voltaram a acender, o palco brilhou novamente, a casa estava lotada. O motivo? O Teatro Múcio de Castro volta a abrir as portas para a comunidade e de cara nova. A Prefeitura de Passo Fundo está entregando para a comunidade novamente o Teatro Municipal, que tem um carinho tão grande de toda a comunidade cultural, né? Um espaço completamente adequado, todo acessível, com todo o potencial para servir aí os nossos artistas e receber espetáculos de todo o Brasil. O prédio, inaugurado há 126 anos e que se tornou teatro somente a partir de 1991, recebeu um investimento de mais de R$920 mil com recursos próprios do município. A reforma envolveu a restauração da fachada histórica e recuperação do telhado e esquadrarias. Também foi feita a substituição completa dos carpetes, poltronas e cortinas. O prédio recebeu pintura nova, banheiros novos e ainda foi ampliado o acesso dos camarins ao palco. Tudo garantindo a acessibilidade com base no direito universal de acesso aos estabelecimentos públicos. Nós estamos não apenas entregando o teatro completamente recuperado, renovado, pronto para o uso, mas estamos recuperando mais um espaço público devolvido à cidade como deve ser, espaços públicos para a utilização plena da população e aqui num ambiente que é de muito respeito à cultura, à arte, um lugar para que a cidade viva muitas emoções. O espetáculo de reinauguração reuniu a comunidade, artistas passofundenses e representantes do poder público municipal e estadual. Uma noite cheia de boa música, com direito a espetáculo de dança, intervenções artísticas e algumas surpresas. Uma alegria tanto para o secretário, tanto para o artista, né? Como secretário, eu fico muito feliz de ver uma cidade como Passo Fundo fazendo toda a lição de casa, restaurando o prédio, entregando isso com muito apuro, muita qualidade de camarim, de palco, de chegada, acesso, tudo, uma obra perfeita que reúne passado, presente e que projeta a cidade para o futuro. Meu dever como secretário da Cultura do Estado é cumprimentar e aplaudir o que Passo Fundo está fazendo. Como músico, o prefeito Luciano me desafiou, é a parte boa, né?
E uma programação especial foi organizada para comemorar a reinauguração do Teatro Múcio de Castro. Até o dia 31 vão acontecer 17 apresentações de teatro e dança. Os ingressos podem ser trocados por 1 quilo de alimento não perecível na Secretaria de Desporto e Cultura de Passo Fundo. Outras informações pelo telefone 3312-3656. Preservar os documentos produzidos pelo Judiciário Brasileiro e assegurar o acesso à justiça e às provas existentes nos processos. Esse assunto foi debatido aqui na UPF durante o primeiro workshop História e Judiciário e segundo seminário História, Memória e Judiciário. A Constituição Brasileira de 1988 define como um dever do Estado preservar os documentos produzidos pelo Judiciário, compreendidos como patrimônio. Mesmo assim, a questão da preservação é uma novidade no país. Para que se passe a adotar a ideia, o Encontro Nacional, que acontece de 2 em 2 anos, criou o Fórum de Preservação da Memória da Justiça do Trabalho. O Fórum edita resoluções, critérios e formas de preservação dos documentos e fontes públicas. Este foi o assunto tratado pela juíza aposentada do trabalho e pesquisadora da história da Justiça do Trabalho, Magda Barros Biavaschi, no debate O Judiciário em Foco, História, Acervos e Pesquisas. Essas fontes que contam não só a história do direito do trabalho, das lutas sociais e da forma da construção dos direitos dos trabalhadores e das disputas entre trabalhadores e empresários, mas também esses documentos, além de contar essa história, eles contêm provas, elementos de prova que são fundamentais para serem usados em outros processos, como, por exemplo, para serem usados junto ao INSS visando a comprovar tempo de serviço. Além de divulgar as possibilidades de pesquisa e compreensão da sociedade pela análise de processos judiciais, o primeiro workshop História e Judiciário e segundo seminário História, Memória e Judiciário quer fazer uma ligação entre o direito e a história, para juntos pesquisar as fontes históricas, principalmente os processos do Arquivo Histórico Regional. O encontro reuniu pesquisadores de todo o estado, estudantes e profissionais da área jurídica. Foi organizado pelo Programa de Pós-Graduação em História, Memorial da Justiça do Trabalho do Rio Grande do Sul, em parceria com o Arquivo Histórico Regional. Nós tivemos convidados de Campinas, nós tivemos convidados de Curitiba e de várias cidades do estado. Os temas básicos vão versar sobre a história do judiciário, sobre processos crime e sobre questões da justiça do trabalho vistas pelos processos analisados. E hoje é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. A violência sexual, principalmente entre crianças de até 9 anos de idade, é o segundo principal tipo de violência, ficando atrás apenas das notificações de negligência e abandono. E aqui no canal de notícias, até a quarta-feira, nós vamos falar sobre esse assunto. Hoje a gente recebe a conselheira tutelar de Passo Fundo, Jussara Gazola. Seja bem-vinda ao PFTV. Obrigada. Jussara, eu começo te perguntando qual é a diferença entre abuso e exploração sexual? O abuso sexual é quando você submete uma criança ou um adolescente a práticas libidinosas, né? E a exploração sexual, ela configura quando você expõe essa criança ou adolescente, quando você obriga ela a ir a lugares onde ela vá praticar, onde o adulto vá praticar com ela uma relação sexual, alguma coisa assim que é contra a vontade daquela criança e do adolescente. Um exemplo assim do abuso. Do abuso é quando aquele adulto, né, geralmente, porque a criança chama atenção o adulto pela ingenuidade daquela criança. Aquela criança não sabe o que vai acontecer com ela. Então, muitas vezes, o pedófilo, ele fica admirado pelaquela ingenuidade. Então, é manusear uma criança, um adolescente, é você tocar, porque não precisa acontecer a relação sexual, né, contra a criança, mas apenas o toque com aquela intenção, né, maldosa. Isso aí é muito prejudicial e marca muito a vida da criança. E a exploração é você, geralmente a gente tem observado no nosso trabalho no conselho, aquelas adolescentes, né, que já usam inadequadas para a idade, usam bastante maquiagem, elas querem expor o corpo, né, como forma assim de estar chamando atenção. Então isso aí é uma exploração, você está explorando aquela criança, aquele adolescente.
Sim. Te convido, Jussara, para a gente acompanhar os dados no Brasil, um gráfico que a gente tem aqui para mostrar quais são os números, então, no Brasil. A gente pode ver aí que em 2014 foram 24.575 casos. Destes, então, como você nos explicou, né, a diferença entre o abuso e a exploração, 19.165 foram de abuso e 5.410 de exploração sexual. Então, em todo o Brasil. A gente tem aí um outro dado aqui de Passo Fundo, então, que em 2012, de 2012 a 2014, esses são números, então, do CEPIA e do Conselho Tutelar, a gente tem aí 658 casos. Para ter uma ideia, então, só neste ano vocês já encaminharam mais de 100 para o CEPIA, Jussara? Sim, é importante o pessoal entender, né, que o Conselho Tutelar ele trabalha com a suspeita. Então, não precisa ter acontecido, basta ter a suspeita do caso. E nós encaminhamos, sim, para o CEPIA, né? Nós recebemos a denúncia, ela pode ser por forma anônima ou a pessoa pode ir no Conselho Tutelar, tem o Disque 100. Então, assim, mecanismos existem bastante para ser denunciado, né? E é muito grave a questão do abuso, marca muito, né? Como eu já tinha dito, traumatiza muito aquela criança, a família, enfim, sofre todo mundo, né? Sim. Essa questão. Outros dados aqui de Passo Fundo, qual seria o número de atendimentos com relação a vítimas de violência sexual? Daria para dizer assim que o Conselho Tutelar atende quase que um caso por dia, recebe a informação, né, de um caso por dia de suspeita de abuso sexual envolvendo crianças e adolescentes. A gente tem mais um gráfico aqui, calculando então esses 24.575 casos de todo o país. A gente tem aí uma média de um caso de violência sexual contra criança e adolescente a cada 2 horas. Esse é um dado assustador e revoltante também, né, Jussara? É bastante, ainda mais assim quando a gente... O conselheiro está de plantão, né, que se depara com essa situação. Nós percebemos muitas vezes a conivência, né, que não deveria, a conivência às vezes da mãe, da avó, porque os abusos eles acontecem velados dentro da família, né, então muitas vezes é difícil a gente ter acesso, mas graças a Deus a todos esses dados estatísticos que está aumentando, né, as pessoas estão denunciando. E é isso que a comunidade tem que fazer, porque não precisa ter o medo assim que agora eu vou denunciar, o vizinho vai saber que é eu. Pode fazer de forma anônima, nós aceitamos, a gente mantém o sigilo do denunciante, né? Basta chegar para nós, para o conselho, aplicar as medidas de proteção referentes a este caso. Como você falou, então, dentro da família, o abusador, o agressor, geralmente, então, são pessoas de confiança da criança e do adolescente? Sim, são pessoas que estão dentro do próprio lar, né? Muitas vezes a mãe sai para trabalhar, trabalha o dia todo, não acredita na informação que a criança está trazendo. Isso também é outra situação muito grave, né? Que às vezes quando o conselho atua, a gente ouve, né? Mas eu já contei para minha mãe, eu já tinha contado. Então, muitas vezes, aquela mãe, enfim, quem está cuidando não acredita, né? E, geralmente, o abuso, a maior parte dos casos, é intrafamiliar, sim. E, bem rapidinho, Jussara, quais seriam os principais sinais que os pais, então, a mãe, o cuidador da criança, pode observar nessa criança que está sendo vítima de violência sexual? É importante, né, o olhar, assim, da mãe para as alterações de comportamento. A criança muda muito, drasticamente, né? Ela muda o seu comportamento dentro de casa. Ela começa a dar sinais que alguma coisa não está bem. Então, ela começa a ter brincadeiras assim com os brinquedos de forma agressiva, não querer ser trocada, evitar que a mãe fique manuseando, chora muito, ou a criança que é muito extrovertida fica muito tímida assim do dia para a noite. Então, são a alteração de comportamento. Está certo, Jussara. Então, reforçando as denúncias pelo Disque 100, também pela internet, no Disque 100, algum número do Conselho Tutelar? Sim, nós temos lá na sede 3312-2444 e tem os telefones de plantão 9975-9309, que é o plantão do Conselho Tutelar. Então, a gente pede que nos comunique. Está certo, então. Obrigada mais uma vez pela tua participação aqui. Ok.
E amanhã a gente continua então falando sobre o abuso então de crianças e adolescentes. E depois do intervalo você vai ver Maraus se prepara para mais uma edição do Festival Nacional do Salame. E ainda 600 quilômetros de bicicleta. A gente mostra como foi a mais longa prova de ciclismo já realizada em Passo Fundo. Nós já voltamos.